Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, sem dúvida alguma, a mais importante decisão sobre lei de drogas desse ano de 2023. Arrisco-me a dizer, de forma segura, que é a decisão mais relevante dentro do campo das leis penais especiais. Falaremos sobre a necessidade ou não de apreensão de droga no que tange à consumação e materialização do crime de tráfico de entorpecentes. Maravilha? Tranquilo? Para entender os meandros, as vicissitudes e as peculiaridades desse tema, fica comigo até o final que eu tenho uma surpresa muito bacana. Antes de mais nada, deixa eu te pedir para deixar o seu joinha e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Vamos rumo aos 23 mil inscritos aqui nessa comunidade. Presta atenção rapidamente. O que é que acontece e o que é que está por trás de todo esse debate extremamente importante e que foi recentemente analisado de forma direta e objetiva pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça? Veja, será, Pedro, imprescindível a apreensão da droga no que tange ao crime de tráfico de drogas? Você sabe que o tráfico, tipificado lá no caput do artigo 33 da Lei 11.343, tem nada mais, nada menos do que 18 verbos nucleares. Ou seja, são vários verbos, várias maneiras de se praticar e consumar o delito de drogas, de tráfico de drogas. Então ali você tem crime instantâneo, ali você tem crime permanente, você tem absolutamente todas as possibilidades classificando aquele dispositivo como um tipo misto alternativo. Só que o ponto nevrálgico aqui, doutores e doutoras, é, como um grande professor meu chamava e avisava, num país em que justamente muita gente, infelizmente, confunde capim santo com maconha, e aí algo é absolutamente ilícito e outro ainda considerado como ilícito, nós precisamos redobrar os cuidados para evitar prisões em flagrante e deflagração de investigações criminais de forma equivocada. E pensando nisso, nosso legislador estabeleceu uma verdadeira condicionante para a lavratura do auto de prisão em flagrante e, por que não afirmar, uma condição para a realização ou uma condição de procedibilidade para o manejo da inicial acusatória, qual seja o laudo de constatação preliminar. É um laudo rapidamente elaborado de forma simples, de forma objetiva, mas para consubstanciar a convicção de que o material, o objeto material da conduta é de fato uma substância considerada como droga no Brasil. Por que uma substância considerada como droga? Porque a Lei 11.343 é essencial e fundamentalmente aquilo que nós chamamos de lei penal em branco, trazendo e avivando as lembranças do penalista Biding. A lei penal em branco, ou a norma penal em branco, seria como um corpo errante em busca de uma alma. Que coisa poética, Pedro. Mas um corpo sem alma é um ser sem vida, sem propósito, sem sentido. Uma norma sem esse complemento também é um vazio, é inócua, é oca. Ou seja, eu preciso de um complemento para que ela tenha, de fato, um sentido. E veja, a lei diz traficar droga ou vender droga é crime de tráfico, beleza? Mas o que é droga? A lei não fala. Remete a uma portaria a ser editada pelo Executivo, que hoje é a portaria 344 da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São as substâncias ali consignadas que são consideradas drogas para fins de reprimenda da Lei 11.343 de 2006. Maravilha! Então, nesse exame ou laudo de constatação prévia ou preliminar, os agentes de segurança pública de fato confirmam que aquele material apreendido no caso em questão é uma droga e a partir daí deflagram exatamente a persecução penal, culminando posteriormente, se for pertinente, com a deflagração do processo. Maravilha, Pedro, tranquilo. A grande questão, doutores e doutoras, e vale ressaltar que no procedimento estabelecido na lei de drogas vai haver a necessidade de um outro laudo de constatação, o laudo definitivo,
Mas a grande questão é saber se é possível ou não a verificação, a consumação, a aderência típica do caso concreto com do crime de tráfico de drogas diante da não apreensão da droga, do objeto material da conduta. E esse sempre foi um tema muito, muito, muito controvertido no âmbito jurisprudencial e também doutrinário. Vale destacar, doutores e doutoras, que a gente não pode confundir essa discussão com outra, qual seja a possibilidade ou não de condenação de determinada pessoa sem a realização do laudo definitivo de constatação. Ou seja, eu, na minha explicação, agora há pouco, disse que há dois laudos em princípio. O primeiro, o laudo de constatação preliminar, e o segundo, o laudo definitivo. Essa é a regra. Seria possível, Pedro, determinar e efetivamente estabelecer um decreto condenatório com base apenas no laudo preliminar? A resposta é, em regra, não. Contudo, se a verificação e a conclusão desse laudo preliminar é relativamente simples, de um elemento, uma substância, droga, um entorpecente, facilmente identificável, sem maiores complexidades, já bastante conhecida do corpo científico policial aqui em nosso país, não há maiores dificuldades em aceitar o laudo de constatação preliminar como evidência da materialidade delitiva. Então, nesse contexto, seria sim possível, apesar de a regra é exigir os dois laudos. Beleza? Isso é ponto pacífico nessa possibilidade excepcional. O outro debate, e esse sim é que me interessa, é se há ou não a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas sem apreensão de drogas. Porque, veja, quando eu digo pode, excepcionalmente, com o laudo de constatação preliminar e não realizado o laudo definitivo, obviamente houve a apreensão. Por quê, Pedro? Como raios eu vou fazer o laudo preliminar se eu não apreendi o objeto material, ou seja, a droga? Então, até mesmo para eu realizar apenas o laudo preliminar, eu precisarei ter realizado o laudo de constatação prévio ou preliminar. Beleza? Tranquilo? Então não é esse o debate. Mas se eu não tenho a apreensão da droga, eu não tenho o laudo definitivo e tampouco o laudo preliminar. E nesse caso, Pedro, há a possibilidade de condenação. Você vai encontrar, vejam só, mesmo no retrato dos últimos 3, 4 anos, vários precedentes, tanto da quinta como da sexta turma, ambas do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que é possível. E nessa ótica, eles vão afirmar de maneira estabelecida e direta, por exemplo, casos em que a inteligência investigativa da polícia tenha identificado comunicação interceptada via telefone com ordem judicial, indicando essa comercialização, essa mercancia, que a tratativa e o comércio da droga seja corroborado, por exemplo, por provas testemunhais, por depoimentos, enfim, com outras evidências robustas que sejam aptas a verificar e consignar essa efetiva mercancia de droga, atestando notadamente que se trata de um objeto material entorpecente. Então, vários desses precedentes vão indicar, vejam só, que sim, é possível a condenação por tráfico de drogas, mesmo que inexista a apreensão do objeto material, a partir de outras evidências robustas, testemunha, interceptação telefônica, entre outros. Só que isso num recorte dos últimos 3, 4 anos, ou seja, 18, 19, 20, 21, até mesmo 22. Aí o que é que acontece? Ah, Pedro, então essa era a posição majoritária. Lê do engano. E por que lê do engano? Porque, de outra sorte, nesse mesmo intervalo de tempos, nós temos várias outras posições das mesmas turmas, ou seja, quinta turma e sexta turma, quase que de maneira acrítica e sem qualquer critério, dizendo que não é possível a condenação por tráfico de drogas sem a apreensão da droga. Por quê? Porque, de acordo com o desenho e
a própria vontade do legislador é inafastável, mandatório, imperiosa a realização de laudo apto a atestar que aquela substância em questão se trata efetivamente de droga e tem aderência e previsão com o rol estabelecido lá pela Anvisa, pelo Poder Executivo. E lembra aquela célebre frase, nenhuma frase que eu solto aqui é aleatória, do meu professor que dizia, o Brasil é um país que se confunde com o capim santo com a maconha. Então, diante dessa relevância, e mais do que da relevância, diante da vontade implícita, ou por que não dizer explícita do legislador, quanto à importância, à imprescindibilidade de realizar esse laudo de constatação, seja o prévio, seja também o definitivo, é absolutamente necessária e inegociável que haja apreensão da droga para fins de submissão e realização desses laudos de constatação. Então, vejam só, até o ano de 2022, a gente tinha a quinta e a sexta turma, ambas do STJ, ora decidindo pela possibilidade, ora pela impossibilidade. E foi finalmente, é esse o tema, que a terceira sessão chegou para uniformizar e pacificar dentro do espectro do Superior Tribunal de Justiça. Vocês sabem que a sessão, a terceira, ela reúne a composição dos ministros da quinta turma e da sexta turma. E agora, julgando a ordem de habeas corpus 686-312, a gente teve no último dia 12 de abril o julgamento e a definição desse tópico. E, nesse sentido, o que é que o STJ concluiu? O STJ concluiu não ser possível, ou seja, não há possibilidade de condenação de qualquer pessoa em face do crime de tráfico de drogas sem a respectiva apreensão do material, do objeto material, ou seja, do entorpecente, da droga. Por quê? Porque se não há essa apreensão, eu não tenho como fazer o laudo de constatação preliminar, não tenho como fazer o laudo de constatação definitivo e, portanto, não tenho como atestar efetivamente a materialidade desse comportamento. Mesmo que haja indicativos mediante interceptação telefônica, monitoração por parte dos agentes policiais, acompanhamento, depoimentos testemunhais, enfim, todos esses mecanismos, caso não haja apreensão da droga, eu não tenho como fazer sequer o laudo de constatação preliminar e, portanto, inviável comprovar e atestar a materialidade desse delito. Isso é muito importante. Pedro, se houver a apreensão, mas de quantidade pequena, e no caso concreto, se tiver realizado apenas o laudo preliminar e não o laudo definitivo, eu posso ter condenação? Lembra, excepcionalmente eu posso, se for uma droga já de conhecimento e de fácil detecção. Sim, mantém aquele entendimento por mim já mencionado. Agora, para fins de consumação e condenação pelo tráfico, não é possível ausente qualquer apreensão. E olha o detalhe para você não errar, porque é isso também que o seu examinador vai afirmar. Imagine só uma assertiva dizendo que, de acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas e também a associação para o tráfico sem a respectiva apreensão da droga. Certo ou errado? Errado. E o erro aqui não está na inclusão do tráfico de drogas, mas sim da associação para o tráfico. A associação para o tráfico, ao contrário do tráfico de drogas, dispensa a respectiva apreensão. É um estágio preparatório, na verdade, é um ato preparatório que o legislador consumou, ou melhor, tipificou como crime autônomo por vontade própria, consignando lá no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Vale destacar que não se trata de crime sequer equiparado a hediondo. Então, atualiza o seu material. Por quê? Porque agora, de forma categórica e uniforme, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não pode haver condenação pelo crime de tráfico de drogas caso não haja a apreensão da respectiva quantidade de entorpecente. Isso não inibe, entretanto, a possibilidade de condenação
condenação pelo delito do artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, qual seja a associação para o tráfico. E aqui eu disse que ia deixar uma surpresa. Não sei se vocês já sabem, mas se não souberem, já fica esperto. Agora, todas as quartas-feiras, eu estou fazendo aulas ao vivo expositivas aqui no meu canal a partir das 20h30. Se inscreve aqui no canal, se inscreve nas minhas redes sociais e nessa próxima quarta-feira nós temos. Se a lei de drogas te interessa, fica esperto. Por quê? Porque eu farei uma aula especial com os principais novidades jurisprudenciais e legislativas no que tange direta ou indiretamente em relação à Lei 11.343. Olha, eu te garanto que tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, e você não vai se arrepender. Então faz isso, se inscreve, aciona o sininho e fique esperto. Por quê? Porque na próxima quarta-feira, às 20h30, nós temos um encontro aqui ao vivo para falar sobre as principais novidades referentes à lei que indubitavelmente é daquelas que mais frequentemente são cobradas em concurso público. Espero vocês, deixe o seu joinha, o seu comentário, chama os amigos, as amigas, porque a gente vai crescer e vai trazer ainda mais conteúdo para os senhores e para as senhoras. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!